Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, dentro do tempo de Quaresma, a igreja hoje, ela, não se veste de roxo, mas ela está solenemente adornada para poder exaltar aquele que foi chamado por Deus de justo. José, o homem justo, aquele que é descendente de Davi, aquele que é da linhagem davídica, e por isso hoje na igreja nós celebramos a solenidade de São José, esposo de Maria, 19 de março, quarta-feira. Hoje é um dia muito feliz, muito alegre para cada um de nós, dentro da solenidade de São José. E é uma liturgia importantíssima para cada um de nós, porque aqui nós estamos falando de um da Sagrada Família, São José. O texto é maravilhoso, diz aqui, Jacó gerou José. Quem é Jacó? Jacó é aquele que Deus trocou o nome para Israel, e que dele, com seus 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zabulão, Neftali, Dan, Gad, Asser. Dali saiu as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, de uma dessas tribos, chamada a tribo de Judá. E aí vem a descendência davídica, dali vem nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é José? José é esse homem. O texto do Evangelho é maravilhoso, porque narra assim: a origem de Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem interpretar esse texto aqui e querem interpretar, isso é um grande erro, que se fazem hoje ainda, querer interpretar a Bíblia sem entender o espírito que ela foi escrita, sem entender o contexto. Por isso diz, Maria estava prometida em casamento. Na realidade, ali já era um casamento legal. José ali já era o esposo de Maria. Somente que o casamento, nessa época, ele era feito em 2 etapas. Ele era feito, a primeira etapa, que era o contrato, e já era um casamento legal, e depois os desponsórios, que seria a segunda parte do casamento. Então, eles já eram marido e mulher legalmente, mas viviam cada um na sua casa. Até que, nos desponsórios, a segunda parte do casamento, o noivo, então, ele levava a noiva para sua casa. Por isso o Evangelho está dizendo, antes de viverem juntos. Então, antes de chegar o desponsório, nesse interim, entre a primeira parte e a segunda parte do casamento judeu daquela época, diz o texto que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E José, como era um homem justo, e aqui substitua justo por santo, todas as vezes que a Bíblia ela trata de alguém dizendo que esse alguém é justo, a Bíblia está dizendo que esse alguém ele é santo. José, ele é santíssimo. Santíssimo. Isso aqui é importante a gente frisar bem hoje no dia de São José. Porque Deus ele não escolheria para ser o pai putativo, pai adotivo do seu filho. Um homem qualquer. Não. E mais ainda,
O fato de José conviver com Maria e conviver com Jesus tornou ele, que já era santo, um homem muito mais santo ainda. Imagina convivendo, né, pegando no colo, cuidando, ensinando a profissão, fazendo tudo com aquele menino que ele tomou nos seus braços. Mas aquele menino, nós não podemos esquecer de maneira alguma que aquele menino é Deus. Imagina isso, irmãos. José todos os dias, ajudando nas tarefas de casa, na tarefa da carpintaria de Nazaré. José todos os dias ensinando a Jesus os primeiros passos, ensinando Jesus a comer com as suas mãozinhas, cuidando do menino Jesus, protegendo a Sagrada Família. E nós vamos ver isso maravilhosamente bem. Quando Herodes mata todas as crianças, o anjo, qual anjo que aparece para José? Qual dos homens da Sagrada Escritura o anjo Gabriel aparece? No Novo Testamento, o anjo Gabriel aparece para Zacarias e aparece para São José e aparece para Nossa Senhora. E ele aparece para São José dizendo: pega o menino e vai para o Egito, porque estão querendo matar ele. José é o guardião da Sagrada Família. Ele é aquele que guarda a família. E aqui já tem um grande ensinamento para nós, amigos. José, leve São José para sua casa. Ele é... E eu me lembro de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila diz que todos os santos são especialistas em áreas, né? Em coisas. São especialistas em coisas, em áreas, em certas áreas Deus deu a graça para eles. Mas Santa Teresa d'Ávila diz que São José é especialista em todas as áreas. Ele é poderoso em todas as áreas. Recorra, ela dizia, ide a São José. Recorra a São José e ele não nos decepcionará. Porque Jesus, ele jamais recusará um pedido do seu pai putativo, do seu pai adotivo. Aquele que cuidou dele, aquele que carregou ele nos braços, aquele que cuidou, aquele que zelou, que protegeu a Sagrada Família, esse grande guardião da Sagrada Família que hoje nós verdadeiramente queremos exaltar no dia de hoje, esse homem justo que pensava em abandonar Maria em segredo. Esse ato de José é um ato de um heroísmo gigantesco, um ato nobre inclusive, mas avisado pelo anjo. Ele então faz aquilo que o anjo Gabriel diz para ele: não tenhas medo, né, de tomar Maria como esposa. E diz aqui grandes estudiosos, né, e contam histórias a respeito disso, que São José, ele não se achava digno de participar dessa família, dessa grandeza. Ele não se achava digno. Olha a humildade desse homem. Olha a humildade desse homem. E interessante, não tem uma palavra na Sagrada Escritura de São José. Você não encontra nenhuma fala de José falando algo. A Bíblia fala dele, mas você não encontra ele mesmo falando algo. É um homem que no seu silêncio, na eloquência do seu silêncio, ele fala mais que 1000 palavras. Esse é São José. Ele fala mais que 1000 palavras na eloquência de quem é José. Ele não precisou dizer nenhuma palavra na Bíblia, mas a vida dele fala mais do que 1 milhão de palavras. Um homem que carregou o Verbo encarnado nos seus braços. Se você conhece algum outro homem na Sagrada Escritura que desenvolveu um papel como o de São José, eu desconheço, não tem. Que carregou o Verbo encarnado, que cuidou do Verbo encarnado, que caminhou com o Verbo encarnado, que tomou nos seus braços, que protegeu, esse é São José. Esse é São José, né? Não, José, filho de Davi, olha, filho de Davi, ele é da descendência davídica, e dali vem o Messias, ele dará à luz um filho, e você, José, você dará o nome a ele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Dar o nome era a tarefa do pai. Por isso, José é o pai adotivo, mas é um pai legal. Claro, não é um pai segundo a natureza, porque Jesus, como nos ensina o credo, ele é gerado, ele não é criado. Ele é consubstancial ao pai. Ele é gerado, ele foi gerado, mas ele não é criado, porque ele é Deus. Se ele fosse criado, ele não seria Deus. Ele é gerado, não criado, consubstancial ao pai, da mesma natureza, essência e substância que o Pai e que o Espírito Santo.
E José, né, ele dá o nome. Somente tarefa de um pai, de um verdadeiro pai, um pai legal. A gente chama de pai putativo, né? É aquele que daria o nome, né, ao seu filho. E essa tarefa de dar ao nome, que era algo grandioso, que era destinada aos pais realmente, José recebe do anjo essa missão. Você dará o nome a ele de Yeshua, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia dito. E é muito interessante que na última aparição de Fátima, no dia do milagre do sol, aquele grande, estupendo milagre, quando, né, aparece o Senhor para abençoar a terra, né, aparece lá São José junto. Isso é muito expressivo. Então São José ele não é só o guardião da nossa casa, da nossa família. Ele é o guardião da igreja. Ele é o guardião da igreja. Por isso ele foi proclamado patrono universal da igreja. Ele é o patrono de toda a igreja. Se Maria ela é a rainha dos anjos, rainha do céu, rainha dos mártires, dos confessores, né? José ele é o grande guardião da igreja. E ele quer ser o guardião da minha casa e da sua casa. E vai dizer aquela bela música, né, do Eugênio Jorge, né? Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas o seu Deus me escolheu para ser pai de um filho seu. Olha que coisa maravilhosa. Eu tão simples, um carpinteiro e nada mais. Um homem simples, um homem humilde, mas um homem justo, com uma santidade elevadíssima. E ele é escolhido por Deus para ser o pai legal de nosso Senhor. Meus irmãos, recorramos hoje a São José. Recorramos hoje a esse homem maravilhoso, a esse homem que do céu ele quer abençoar a sua casa, ele quer abençoar a sua família.